Na correção da sexta atividade sobre radiciação, o primeiro quesito, ele fala sobre uma expressão numérica que temos aí, em que a gente tem de reduzir essa expressão numérica a um único radical ou a um valor inteiro. Porém, nessa expressão numérica nós temos dois parênteses para serem resolvidos. Após resolver esses dois parênteses, a gente efetua essa multiplicação em cima dos resultados dos parênteses. E como a gente tem uma fração aí, o resultado que der dessa multiplicação, a gente vai fazer a divisão com o denominador da fração. No entanto, no primeiro parênteses, por exemplo, nós temos a raiz quadrada de 63 menos a raiz quadrada de 28. Eu não posso de maneira nenhuma pegar o 63 e subtrair do 28. Para eu aplicar adição e subtração com radicais, eu preciso que o radicando, que é aquele número que fica dentro da raiz, seja o mesmo. Eu não posso subtrair ou somar raízes com radicandos diferentes, ok? O que a gente vai fazer então? Para a gente resolver, vamos fazer por parte aqui a raiz quadrada de 63. Para a gente encontrar a raiz quadrada de 63, a gente vai fatorar. 63 ele é por 3 que dá 21, por 3 que dá 7, por 7 que dá 1. Então, se a gente agrupar esses três aqui em pares, nós temos 3 ao quadrado vezes 7. Esse 3 ao quadrado vezes 7 vai substituir o 63 lá na raiz. O número que está elevado ao quadrado, a gente tira o quadrado e manda o número para fora. Então, a raiz quadrada de 63 é igual a 3 raiz quadrada de 7. Fazemos o mesmo processo com a raiz quadrada de 28. Pega o 28, fatora. É por 2 que dá 14, por 2 que dá 7, por 7 que dá 1. Se a gente agrupar esse 2 em pares, já que a gente está falando de raiz quadrada, a gente vai ter 2 ao quadrado vezes 7. Esse valor, 2 ao quadrado vezes 7, a gente substitui o 28 lá na raiz. O 2 que está elevado ao quadrado dentro da raiz, a gente tira o quadrado e manda o 2 para fora da raiz. Então, a raiz quadrada de 28 é igual a 2 raiz quadrada de 27. O que é que a gente vai fazer? No raiz quadrada de 63 menos raiz quadrada de 28, a gente vai fazer as substituições. No lugar da raiz quadrada de 63, vamos colocar 3 raiz quadrada de 7. E no lugar da raiz quadrada de 28, vamos colocar 2 raiz quadrada de 7. Percebam que os radicandos estão iguais. Todos os dois são raiz de 7. Então, a gente pode efetuar a soma ou a subtração dos números que estão fora da raiz. Esses números aqui. Nesse caso, vamos fazer 3 menos 2. 3 menos 2, 1. Então, o que é que vai acontecer aqui? Meu resultado vai ser uma raiz de 7. Como é uma raiz de 7, eu não preciso colocar o 1 na frente. Qualquer outro valor eu necessito, ok? Vamos fazer o mesmo processo aqui com o segundo parêntese. Raiz quadrada de 84 mais raiz quadrada de 189. Pega a raiz quadrada de 84, fatora o 84, é por 2 que dá 42, por 2 que dá 21, por 3 que dá 7, por 7 que dá 1. Formamos os pares de 2 e aí temos 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7. Esse resultado aqui a gente coloca no lugar do 84 lá na raiz. O número que está ao quadrado, a gente tira o quadrado e manda ele para o lado de fora. Então, o 2 vai para fora e dentro da raiz tem o 3 vezes 7, que é 21. Então, a raiz quadrada de 84 é igual a 2 raiz quadrada de 21. Faz o mesmo processo com a raiz quadrada de 189. Fatora o 189 por 3, que dá 63, por 3 que dá 21, por 3 que dá 7, por 7 que dá 7, que dá 1. Okay? Por 7 é por 7 que dá 1, ok? Então, a gente agrupando um par de 3 aqui, temos 3 ao quadrado vezes 3 vezes 7. Esse resultado colocamos no lugar do 189 na raiz. O 3 que está ao quadrado, a gente tira o quadrado dele e manda ele para fora. Então, fora da raiz vamos ter 3 e dentro vai ter 3 vezes 7, que é 21. Então, a raiz quadrada de 189 é 3 raiz quadrada de 21. O que é que a gente vai fazer agora? No lugar da raiz quadrada de 84, vamos colocar 2 raiz quadrada de 21.
No lugar da raiz quadrada de 189, vamos colocar 3 raiz quadrada de 21. Como os dois são raiz quadrada de 21, a gente pode efetuar o cálculo que está dos números que estão do lado de fora. Então, temos 2 mais 3, 5. Então, raiz quadrada de 84 mais raiz quadrada de 189 é igual a 5 raiz quadrada de 21. O que a gente vai fazer agora? Lá em cima temos o resultado do primeiro parênteses vezes o resultado do segundo parênteses. Já vimos que o resultado do primeiro parênteses é raiz quadrada de 7 e o resultado do segundo parênteses é 5 raiz quadrada de 21. Então, vamos fazer raiz quadrada de 7 vezes 5 raiz quadrada de 21. Na multiplicação, eu multiplico o de fora com o de fora, o de dentro com o de dentro. Fora só tem 5, então eu vou manter esses 5. Porque lá na raiz do 7, o que tem na frente é 1. 5 vezes 1 vai dar 5, ele mesmo. E o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar o de dentro com o de dentro. Então, vamos pegar 7 vezes 21. Então, nós temos 5 raiz quadrada de 147. O que a gente vai fazer aqui agora? Vai pegar agora a expressão toda. O resultado de cima dividido pelo resultado de baixo. Então, em cima nós temos a multiplicação do primeiro parêntese com o segundo parêntese, que a gente já viu que deu 5 raiz quadrada de 147. E embaixo nós temos a raiz quadrada de 147. Qualquer número dividido por ele mesmo vai dar 1. Então, eu tenho 5 raiz quadrada de 147 dividido por 5 raiz quadrada de 147. O raiz quadrada de 147 são iguais, então ele dividido por ele dá 1. E 5 vezes 1, 5. Esse é o resultado da nossa expressão. Deu um valor inteiro, ok? No segundo quesito, ele pede o perímetro de um retângulo, que ele fala que é a soma de todos os lados. E como a gente sabe que tem 2 bases e 2 alturas, significa que o perímetro é igual a 2 vezes a soma da base com a altura. E também ele pede a área desse retângulo, só que a área do retângulo é a base vezes a altura. O nosso retângulo ele tem base 7 raiz quadrada de 5 centímetros e altura 2 raiz quadrada de 5 centímetros. Então, para fazer o perímetro, nós temos que o perímetro é igual a 2 vezes a base mais a altura. Então, nosso perímetro vai ser 2 vezes 7 raiz quadrada de 5, que é a base, mais 2 raiz quadrada de 5, que é a altura. Como os dois têm raiz quadrada de 5, ou seja, os radicais deles estão iguais, eu posso efetuar essa soma que está fora, os números que estão fora, 7 mais 2. Então, 7 mais 2, 9. Então, vão ser 9 raiz quadrada de 5. Então, meu perímetro vai ser 2 vezes 9 raiz quadrada de 5. Na multiplicação com radicais, eu multiplico de fora com de fora, o de dentro com de dentro. Só, nós temos aqui 2 e 9 que estão fora. Então, 2 vezes 9, 18. E o raiz de 5 só tem ele mesmo, então eu vou repetir a raiz de 5. Significa que o perímetro desse retângulo são 18 raiz quadrada de 5 centímetros. Já a área é a base vezes a altura. Então, a base é 7 raiz de 5 e a altura é 2 raiz de 5. Então, vou ter 7 raiz de 5 vezes 2 raiz de 5. Lembre do processo. Multiplica o de fora com o de fora. 7 vezes 2 vai dar 14. E multiplica o de dentro com o de dentro. Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25. Então, o que a gente tem aqui? 14 vezes a raiz de 25 vai dar 14 raiz de 25. Só que qual é a raiz de 25? Tem alguma raiz exata que dá 25? Tem, raiz quadrada de 25 dá 5. Então, eu tenho aqui 14 vezes 5. E 14 vezes 5 dá 70 centímetros quadrados de área. Ok? Questão 3. Na questão 3, nós temos 3 letras, começando pela letra A, que a gente tem de encontrar o valor de x, ok? Nessas igualdades. Temos a raiz quadrada de 72 mais raiz quadrada de x, que é igual a 11 raiz quadrada de 2. Para a gente começar a resolver essa questão, primeiro vamos pegar a raiz quadrada de 72 e fatorar. Por 2 que dá 36, por 2 que dá 18, por 2 que dá 9, por 3 que dá 3, por 3 que dá 1. Então, eu consigo formar um par de 2 e um par de 3.
e 1, 2 eu não faço par. Esse resultado vai para dentro da raiz no lugar do 72. Os números que estão ao quadrado, eu mando eles para o lado de fora. Tiro o quadrado e mando ele para o lado de fora. Então, aqui eu vou ter do lado de fora da raiz 2 vezes 3. E dentro da raiz eu vou ter 2. 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho 6 raiz quadrada de 2. No lugar do raiz quadrada de 72. Retomando a nossa expressão, a nossa equação, no lugar do raiz quadrada de 72, eu coloco 6 raiz quadrada de 2. Como eu quero encontrar o valor de x, eu vou isolar o x. Significa que esse 6 raiz quadrada de 2 vai para depois do igual. Como ele é positivo, ele vai para o outro lado negativo. Ou seja, como ele está somando, ele vai para o outro lado subtraindo. Que é a operação oposta. Então, nós temos raiz quadrada de x é igual a 11 raiz quadrada de 2 menos 6 raiz quadrada de 2. Perceba o seguinte, que 11 menos 6, eu tenho um radicando que está igual, que é raiz de 2. Então, eu posso fazer esse 11 menos 6. 11 menos 6, 5. Então, significa que a raiz quadrada de x é igual a 5 raiz de 2. Como eu quero a raiz quadrada de x, eu não tenho nenhum valor do lado de fora aqui, eu tenho de colocar o 5 que está fora para dentro da raiz. Como no processo contrário, eu tiro o quadrado para botar para fora, para colocar o contrário disso, eu vou colocar o quadrado e colocar ele dentro da raiz. Então, eu tenho 2 vezes 5 ao quadrado, ok? 5 ao quadrado dá 25, 25 vezes 2 dá 50. Significa que o valor do nosso x, ele é 50, porque o x está dentro da raiz e o 50 também está dentro da raiz. Na letra B, vamos fazer o processo parecido, de modo que a gente vai fatorar o 32, ok? Para encontrar, para simplificar esse radical. 32 é por 2 que dá 16, por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Eu consigo formar 2 pares de 2 e 1 eu não consigo. Então, esse 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 vai para dentro da raiz no lugar do 32. Os números que estão elevados ao quadrado a gente manda para fora da raiz, retirando o quadrado. Então, fora da raiz eu vou ter 2 vezes 2 e dentro eu vou ter a raiz quadrada de 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, raiz de 32 é igual a 4 raiz quadrada de 2. Retomando a nossa equação, no lugar da raiz de 32 a gente coloca 4 raiz quadrada de 2. Como 4 raiz quadrada de 2 está multiplicando a raiz quadrada de x e eu quero isolar esse x, eu mando o 4 para o outro lado, dividindo o 8 raiz quadrada de 3. Como toda fração é divisão, eu vou dividir o de cima pelo de baixo. Porém, o 8 eu consigo dividir pelo 4. 8 dividido por 4 dá 2. Mas o 3 eu não consigo dividir certinho pelo 2. Então, vai ficar assim, ó. X, raiz quadrada de x é igual a 2 raiz quadrada de 3 sobre 2, porque eu não consigo dividir o 3 pelo 2. Mas preste atenção no seguinte, ó, o 2 que está fora da raiz, eu vou mandar ele para dentro, colocando o quadrado, ok? Aí eu vou ter, ó, 2 ao quadrado é 4. Quando eu tenho aqui, ó, 3 sobre 2 vezes 4, o que acontece aqui, ó? Como toda fração é divisão e o 3 sobre 2 está multiplicando o 4, eu posso fazer isso aqui, ó. Pego o 4 e divido pelo 2. 4 dividido para 2 dá 2. Então, dentro da raiz vai ficar 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Como o x está dentro da raiz e 6 também está dentro da raiz, significa que meu x aqui, ele é 6. Ok? Última letra do terceiro quesito vai pedir raiz quadrada de 120 dividido pela subtração da raiz quadrada de 27 com a raiz quadrada de 12, que é igual a x raiz quadrada de 10. Então, vamos fazer os parênteses primeiro, ok? Vamos pegar a raiz quadrada de 27, fatorar, é por 3 que dá 9, por 3 que dá 3, por 3 que dá 1. Eu consigo formar um par de 3 e 1 não. Então, no lugar do 27 na raiz, eu coloco 3 ao quadrado vezes 3. O número que está elevado ao quadrado, mando para fora da raiz. Então, a raiz quadrada de 27 é igual a 3 raiz quadrada de 3. Faz o mesmo com a raiz de 12. Fatora o 12, é por 2 que dá 6, por 2 que dá 3, por 3 que dá 1. Eu consigo formar um par de 2
Então, eu tenho 2 ao quadrado vezes 3. No lugar do 12 na raiz, eu coloco esse 2 ao quadrado vezes 3. O 2 que está elevado ao quadrado, eu mando para fora, retirando o quadrado. Então, a raiz quadrada de 12 é a mesma coisa de 2 raízes quadradas de 3. Agora, eu vou efetuar a subtração que está dentro do parêntese. A raiz quadrada de 27, eu vou colocar no lugar dela 3 raízes quadradas de 3. E na raiz quadrada de 12, eu vou colocar no lugar dela 2 raízes quadradas de 3. Como os dois são raiz de 3, eu posso fazer essa subtração que está do lado de fora. 3 menos 2, 1. Então, eu tenho uma raiz de 3. Como é uma raiz de 3, não tenho a necessidade de botar o 1 na frente. O que é que vai acontecer? Vou no lugar dos parênteses, eu vou substituir por esse raiz quadrada de 3, ok? Então, eu tenho raiz quadrada de 120 dividido pela raiz quadrada de 3. Assim como a multiplicação, eu multiplico de fora com de fora, o de dentro com de dentro, na divisão será a mesma coisa. Eu divido de fora com de fora, o de dentro com de dentro. Perceba que 120 dá para dividir para 3. Então, eu tenho raiz de 120 dividido pela raiz de 3, vai dar raiz de 40. O que é que vai acontecer aqui, ó? No lugar desse primeiro membro que está antes do igual, eu vou colocar esse raiz de 40. Então, a raiz de 40 vai ser igual a x raiz de 10. Como o x ele está do lado de fora da raiz, eu vou ter de fatorar esse 40 para descobrir que número é esse que está fora da raiz. Então, pega o 40, fatora, é por 2 que dá 20, por 2 que dá 10, por 2 que dá 5, por 5 que dá 1. Consigo formar um par de 2, então eu tenho 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. No lugar da raiz de 40, eu coloco esse 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. O número que está elevado ao quadrado, eu mando para o lado de fora, tirando o quadrado dele. Então, fora da raiz, vou ter 2, e dentro da raiz eu tenho um resultado de 2 vezes 5, que é 10. Então, aqui eu tenho 2 raiz de 10 é igual a x raiz de 10. Como em ambos os lados tem raiz de 10, se eu eliminar a raiz de 10, só me sobra o x igual a 2. E esse é o resultado da nossa equação. Ou seja, o x aqui, na letra C, vale 2. Até a próxima correção.